proposta do Liverpool por Marcelo Pitaluga, o Fluminense inclinado a aceitar, mas você vai entender melhor o caso nesse giro de notícias aqui. Outra notícia é a busca por um lateral esquerdo. O Fluminense chegou a sondar Jorge, ex-Flamengo, ex-Santos, mas você vai entender por que não deu certo a contratação. Roda a vinheta aí. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu gostei, seu like aqui embaixo, isso é importante pro canal. Às vezes você esquece de gostar e tal, mas eu vou pedir no meio do vídeo. Eu já tô avisando logo, no meio do vídeo eu vou pedir e aí você deixa o like, né? E se inscreve aqui também. Passa também no XBet, patrocina aqui o canal, tá sempre junto com a gente há muito tempo, dá um apoio muito grande ao Raiz Tricolor, então vem aqui embaixo e faz um depósito no link que tá aqui na descrição. Para você se divertir, amanhã tem Fluminense e Vasco, né? As odds lá estão bem equilibradas, então se você acredita na vitória do Flusão, vai lá fazer também a sua aposta, beleza? Vamos pro vídeo. A primeira notícia é, na verdade, uma notícia do que já aconteceu, né? O Fluminense está no mercado, todo mundo sabe, à procura de um lateral direito, sondou, a gente já teve 2 jogadores sul-americanos que tiveram nessa, etc, etc, etc. Mas a notícia divulgada pelo Caio Blois, do portal UOL, é de que o Fluminense sondou o lateral esquerdo Jorge. Lembra dele? Ele passou no Flamengo ali em 2015, 2016, na verdade, chegou até a subir pro profissional lá no rival. E depois foi para a Europa, voltou pro Brasil, emprestado pelo Mônaco para o Santos, já tinha sido emprestado para o Porto antes também, chegou a jogar a temporada do ano passado praticamente inteira no Santos, né, o Brasileirão praticamente inteiro no Santos, e aí voltou pro Mônaco, praticamente não atuou, jogou 2 jogos só no Mônaco dentro desse período, também não teve tantos jogos assim, mas de fato ele jogou 2 jogos de Copa, que lá para eles é um jogo abaixo, e agora foi especulado, o Fluminense fez uma sondagem, segundo o Caio Blois, o jogador não se interessou em voltar para o Brasil, não é nem questão de Fluminense, de salário, até porque o salário dele realmente deve ser um pouco mais elevado do que a gente está habituado a pagar, mas nada que também, né, não fosse negociável, sei lá. E no caso do jogador, ele não quer voltar para o Brasil, acha o futebol brasileiro muito bagunçado, segundo o Caio Blois, esse foi um dos motivos. E assim, dado que ele jogou ano passado no Santos, que era uma bagunça com aquele Pérez, né, acho que é Pérez o presidente lá do Santos, pelo que eu acompanho lá no canal do Felipe Noronha, né, eu vim de Santos, é um clube completamente bagunçado, uma maluquice. Não dá pra culpar o Jorge, não. O fato é, ele na Europa não tá rendendo. Quando ele voltou pro Santos, ele queria ficar mais no olhar do Tite, né, e da seleção brasileira. Voltou pra Europa e não tá jogando, e ele tem que tomar uma decisão na carreira dele. É um jogador que me agradaria, caso viesse. Obviamente, se não fosse para ser o maior salário do elenco e tal, né? Mas sempre mostrou qualidade. Quando foi vendido pelo Flamengo, ele foi vendido, se eu não me engano, na época por 7 ou 8 milhões de euros. Ou seja, uma quantia que hoje valeria quase que 50 bilhões de reais. Uma brincadeira, né? Como o real está desvalorizado. E acho que seria um grande ativo. Ou seja, o que isso mostra o Fluminense está mapeando o mercado para fazer contratações de lateral esquerdo e direito. Isso é um fato, talvez tenha diminuído um pouco a intensidade da direita, achando o Calegari, mas acho que ninguém vai botar a confiança de 38 jogos num garoto de 18 anos sem ele se machucar, sem ele oscilar um pouco, nem nada. Então, o Fluminense deve estar se movimentando para uma contratação nos próximos dias. Falando em contratação, mas aí nesse caso o inverso, não o jogador que chega aqui nas Laranjeiras ou no CT Carlos Castilho, mas o jogador que pode sair. E eu vou revelar o nome dele depois que você der o like. Eu falei que ia pedir like aqui no meio, né? Então, likezinho maroto aqui embaixo. Não esquece não, vem aqui e dá o like. Quero ver se esse vídeo aqui vai ter uma quantidade maior do que o normal. Então, Marcelo Pitaluga, goleiro do Fluminense, na teoria o 4º goleiro dentro da hierarquia do profissional. Falei dele recentemente, falei dessa possível sondagem do Liverpool e etc. num vídeo que vai aparecer aqui no card. Porém, temos novidades. O Globoesporte.com confirmou a informação que tinha sido dada pelo Nicola Chiro, né, um jornalista internacional, né, um dos jornalistas de transferências internacionais mais respeitados aí do mundo. Eu confesso que não o conhecia, mas passei a conhecê-lo. Tinha dado essa informação do Liverpool atrás de Marcelo Pitaluga. A informação trazida pelo Globoesporte.com é de que o Fluminense já tem em suas mãos, o Mário Bittencourt está lá com fax na mão dele, a proposta do Liverpool por Marcelo Pitaluga. A proposta está ali feita.
Ou seja, depende de aceitar ou não. O Caio Blois, do UOL, completou até essa informação dizendo que a proposta, o Fluminense analisa essa proposta, mas ela é aquém, ou seja, ela é abaixo do que o Fluminense desejaria vender nesse momento, o valor que o Fluminense desejaria chegar nessa negociação. Eu sei que são várias críticas, todo mundo fica muito puto quando vende jogador da base, principalmente quando vende jogador que nem atuou ainda. Principal, quando são jogadores que a gente já olha desde 15, 14 anos como uma nova promessa absurda. Mas nesse caso específico, e vocês sabem aqui que eu já bati muito na gestão, e bato ainda, né, em muitos pontos, não preciso ficar aqui me autoafirmando, mas nesse caso específico, eu acho que tem que ser analisada a proposta. É óbvio que se for um valor ridículo, 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, valeu Liverpool, um abraço. Mas também, se for uma proposta de 20 milhões, meu amigo, 20 milhões de euros, você nem olha. Nem olha qual jogador do elenco que é, já vende. E é óbvio que não é. Se eles estão achando aquém, é porque a proposta foi um pouco mais baixa mesmo. Por quê? Vamos aos fatores sobre Marcelo Pitaluga. Primeiro, os fatores que fazem com que o Fluminense precise vendê-lo. O Fluminense precisa fazer uma venda nesse ano, isso é inegável. A venda de Gilberto não supre todos os problemas financeiros que o Fluminense terá se não fizer uma venda. Ponto. Isso é ponto normal e etc. E senão a gente vai ver um ano como 2018, por exemplo, que as vendas só vieram no final do ano ou no ano seguinte e a gente está tendo dívida com o elenco até agora, né? Porque vamos lembrar, 2018 a gente vende João Pedro em novembro, mas só recebe boa parte do dinheiro no ano seguinte, vende Ayrton Lucas em dezembro e vende Banes em janeiro de 2019. Então aquele elenco lá de 2018 não recebeu. Segundo motivo para Marcelo Pitaluga, a questão da valorização. Na verdade, deixa a valorização pelo terceiro, porque ela vai beber do segundo ponto, que é a questão da utilização dele. Marcelo Pitaluga é um goleiro, ainda muito jovem, né? Ele faz aniversário em dezembro, né? Então ele vai fazer 18 anos. E é um goleiro que é tratado como joia e etc. Tanto que já ficou no banco do profissional no Brasileirão do ano passado, já treinou com o time profissional, já viajou para fazer pré-temporada e etc. É muito valorizado. Porém, no atual cenário, o Fluminense tem contrato com o Marcos Felipe, que já foi uma joia, acho que não chegou a ser no mesmo nível de Marcelo Pitaluga, mas parecido com Marcelo Pitaluga. Lá em 2013, acho que ele foi relacionado para uma Libertadores, foi inscrito na Libertadores ainda muito jovem. Então, assim, com 17 anos e tal. Então, Marcos Felipe já foi esse goleiro. E aí, dentro desse período, ele pegou ali um período de Cavalieri titular, né? De Cavalieri praticamente não saía. Depois foi contratado o Júlio César, um goleiro mais experiente e tal. O Júlio César fica no banco. E aí, enfim, depois rodou-se vários goleiros e tal. Agenor, Rodolfo, enfim, Muriel já depois. E o Fluminense acabou optando por não utilizá-lo tanto. A vaga de goleiro é difícil. Óbvio que eu acho que tem erros aí com o Marcos Felipe. Mas é difícil você colocar o goleiro para jogar. E aí, no momento em que agora, né, contra o Vasco, ele vai ser titular e que ele poderia virar titular do Fluminense, o valor de mercado dele já caiu. A utilização dele está acontecendo 7 anos depois. Vamos botar 6, né? Vamos botar que ele teve a sua utilização em 2019. 6 anos depois dele ser a grande promessa do Fluminense, ser destaque de seleção brasileira e etc. Então, goleiro, na utilização é difícil utilizar goleiro. A única hipótese da gente utilizar Marcelo Pitaluga dentro do contrato dele, lembrando que o contrato dele só vai até fevereiro de 2022, dentro do contrato dele, a única hipótese de a gente usar é se Muriel se machucar, Marcos Felipe se machucar, João Lopes se machucar, ou os 3 forem mal. Isso é quase impossível de acontecer em 1 ano e meio, né? É muito difícil disso acontecer. A gente viu acontecendo ano passado e nunca tinha visto talvez isso. Então, a utilização vai ser muito complicada de se fazer. E o terceiro ponto é a valorização. Porque quando utilizar, ele tiver 23, 24 anos, obviamente que o valor de mercado dele já caiu. E aí a gente tem um paradoxo, que é, ou a gente vende agora, sem ele nunca ter jogado no profissional, que é um ponto que faz abaixar o valor, mas ele é bem jovem, que é um ponto que faz aumentar o valor, ou a gente espera ele jogar no profissional, e aí quando ele jogar e for muito bem, ele já tem 23, 24 anos, e aí já está jogando, tem alto valor, já tem 23, 24 anos, abaixa o valor. Tudo vai depender, na verdade, do valor da proposta. Isso é fato. Provavelmente levaram boas notícias para lá quando o Alisson, goleiro do Liverpool, que é irmão de Muriel, treinou no CT do Fluminense. Provavelmente viu Marcelo Pitaluga, avaliou um pouco e talvez tenha sido... Talvez ele não levou o nome de Marcelo para lá, né? Porque é um goleiro que tem passaporte alemão e chama atenção mundialmente.
Então, sem dúvida que ele já chamava a atenção do Liverpool. Mas talvez tenha sido um fato de: ei, Alisson, o que você achou do Marcelo? E ele ter respondido, ter conversado com o Muriel e etc. Fato é, o Fluminense precisa fazer uma venda, e a venda que aparece é de um garoto que ainda não jogou. E assim, eu acho que o Marcelo Pitaluga, pelo que eu já vi de vários jogos dele, vai bombar muito no gol. O Fluminense vendendo precisa segurar a porcentagem, isso é o principal fator, é segurar a porcentagem. Por outro lado, a gente já viu vários jogadores da base que iam virar isso tudo e etc. e não viraram, por algum motivo. Acho que vai acontecer com o Pitaluga? Não, e torço para não acontecer. Mas pode acontecer. E a gente sempre fica nesse sentimento dúbio, né? De segurar e fazer uma venda maior, ou vender agora e correr o risco de estar vendendo por pouco. Enfim, eu tinha prometido para essa sexta-noite um vídeo de análise da Copa do Brasil, dos adversários, mas vai ficar para o sábado, entre o horário do pré-jogo e o horário da análise pocket, por causa dessa notícia de última hora, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!